superb solo goal from World Football. Bem-vindo, fã do futebol inglês! Está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva, então bora começar essa resenha, Diego. Tudo bem? E aí, Danilo, tudo bem? Beleza? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos aí falar de futebol inglês. Hoje nós temos um time inglês diferenciado, eu diria, para discutirmos. Nós trouxemos aqui, então, uma pessoa para falar conosco sobre o Hull City. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que trabalha na CBN, é o Juan Rodrigues, e ele é um cara que torce muito pelo Hull City, conhece bastante dessa equipe. Então, se você está cansado de ouvir falar sempre dos times do Big Six, hoje é dia de ouvir falar de um time que é tão tradicional quanto, mas que não está atualmente na primeira divisão. É um time muito importante para a história da Premier League também, então bora falar sobre ele. Juan, seja bem-vindo ao nosso podcast. Olá Danilo, olá amigos ligados aqui no podcast. Estou acostumado a falar olá amigos ligados na CBN Porto Velho, né? E também já estive na Bradesco Esportes FM. O esporte, ele está na vez já faz muito tempo. É um prazer falar de Hull City, inclusive minha primeira aparição aqui na CBN, ainda como convidado, foi falando sobre a paixão que eu tenho pelo time. E começou, por incrível que pareça, não foi nem muito por causa da história, foi mais por causa do videogame e do que ele me dava trabalho. Aí eu decidi mudar de lado. Como assim o videogame te dava trabalho? Então, eu sempre começava o modo carreira com o Nottingham Forest, né? Só que toda vez que eu jogava com o City, eu não conseguia ganhar. Era empate, era derrota, eu não conseguia ganhar. Aí eu comecei a ver um pouquinho da história do clube, vi que é muito bacana, né? É um clube que sofreu bastante para poder ultrapassar a questão do rugby, né? Que na região de Kingston upon Hull é mais puxado para o rugby do que para o futebol em si, né? A região ali, próxima da Escócia, ali tem o Leeds também ali perto, e sofreu bastante com isso. E depois de 100 anos conseguiu um acesso à primeira divisão, se não me engano já tinha 104 anos quando isso aconteceu, né? Com um gol chorado. Então eu comecei a acompanhar essa projeção do clube, calhou justamente dificuldade de poder jogar contra ele no videogame. Então eu apaixonei pela história e mudei de lado e acabei virando torcedor do Hull City. Caraca, já dá pra ver que esse episódio nosso vai ter muito assunto pra gente discutir. Bom, antes da gente começar falando do Hull City, nós temos algumas perguntas para fazer, mas antes de entrar no Hull City em si, eu gostaria de saber um pouco aí, que você falasse para nós e para os nossos ouvintes, um pouco sobre a sua então trajetória como jornalista. Você trabalha como jornalista, você está ligado aí com o futebol diariamente na sua vida profissional. Então fala um pouquinho pra gente aí do Juan Rodrigues como jornalista. Então, como jornalista, né, eu sou supervisor de jornalismo da CBN Porto Velho, né? Eu trabalhei 3 anos e meio na Bradesco Esportes FM, uma rádio 100% esporte no Rio, em São Paulo. Então, era uma responsabilidade enorme e juntava com a questão da minha paixão também. Atualmente aqui, eu cuido de tudo, né, da editoria geral, mas ao mesmo tempo eu sou o responsável pelo esporte na rádio. Consegui implementar transmissão de campeonato estadual, né, uma integração de TV e rádio para cobertura do esporte, de vez em quando, principalmente durante os campeonatos, participo do Globo Esporte local e do Globoesporte.com também, diversas matérias você vai ver minha falando do futebol daqui, e essa paixão pelo futebol já vai de muito tempo, né? Cheguei até a atuar até o juvenil do Mesquita, né, início do júnior, e depois de algumas divergências, a gente sabe que muita gente acaba colocando o jogador que é o amiguinho e tal, eu acabei não gostando muito, e acabei mudando de lado, acabei virando jornalista esportivo, né? Já cobri a América, já cobri Botafogo, né? Naquele dia que os 4 atletas do Botafogo foram demitidos de uma vez só, eu estava lá, né? E vi tudo acontecendo, né? Na verdade, não vi eles aparecendo, mas vi que tinha alguma coisa errada, não tive essa oportunidade, já cobri Fluminense, cobri Copa do Mundo, já entrevistei Dunga e Canidia, né? Tive a honra de entrevistar o ídolo do meu clube, do Hull City, o Giovani, que para mim, assim, brasileiro, foi o primeiro, foi pioneiro, maior ídolo, e tive a honra, inclusive, de estar disponível no YouTube para provar para todo mundo que eu falei com o Giovani.
e falei com ele, tive essa honra, dentre outras personalidades, falava muito de futebol internacional, então tem muita gente no futebol internacional que eu pude entrevistar, e é uma paixão que mesclou o fato de eu ter jogado com o fato do videogame, com tudo isso, e viver essa realidade. Não tem como você conhecer uma realidade, viver esporte e não se apaixonar por ele. Ô Juan, eu tenho uma pergunta. O que levou você a escolher o jornalismo como profissão? Olha, a questão do jornalismo como profissão, na época eu jogava na equipe do Mesquita e eu precisava de uma escola que tivesse aulas à tarde, porque o treino era de manhã, muitos jogadores sofrem com isso. Aí eu acabei indo para uma escola que tinha técnico em informática, então eu fiz técnico em informática, só que no final eu fui apresentar, né, o meu projeto final, eu mais 4 componentes do grupo e tal. Tinha um erro no projeto, um erro, e tu acredita que mostrar justamente esse erro na hora lá, aí eu não gostei muito, e é o tipo de coisa que nem na informática acontece muito, dá certo no seu computador, você passa pro coleguinha do lado, já não funciona mais. Aí eu falei, quer saber, isso não é para mim não, vou para outro lado, e acabei indo pro lado do jornalismo. E como eu sempre tive uma grande facilidade de gravar as coisas, até agradecer um dos meus mentores, que foi meu professor, o André, lá do Rio de Janeiro, da Faculdade Pinheiro Machado, mas que ele me deu aula na Universidade Castelo Branco. Eu acabei me encontrando no jornalismo, me encontrei na área esportiva e desde isso eu já passei pelo Craque do Futuro, do Lancenet, onde eu cobri o América e o Bangu, já passei pelo Fute Rio durante muito tempo. E além da Bradesco Esporte, que foi onde eu pude me desenvolver bastante, cobrir Copa do Mundo, ter programa em Olimpíada, tive a honra de, no meio do meu programa, acontecer a primeira medalha do Brasil, né, que foi da atleta do Taekwondo, se não me engano, na Olimpíada do Rio. Então, assim, eu me encontrei no jornalismo e hoje eu tenho uma grande paixão. E mais no jornalismo esportivo, né? A gente sabe que todos os outros é muito interessante fazer, mas o esportivo é muito diferente. Comentar e fazer jornalismo esportivo é muito interessante e é apaixonante. O detalhe também engraçado é que quando criança eu odiava falar no telefone. Hoje o que eu mais faço é falar no telefone e vivo disso. Cara, que engraçado. E você falou aí do seu pequeno lampejo que você teve na área de tecnologia da informação, no seu curso de técnico de informática, e que você foi apresentar o trabalho e a única coisa que tinha de errado foi o que o pessoal apresentou. E para quem não sabe, né, os nossos ouvintes talvez não saibam disso, mas o Danilo e eu somos profissionais da área de tecnologia da informação. Não precisa lembrar. Nós somos da área de tecnologia da informação e esse cenário que você falou aí, cara, acontece com a gente quase todo dia. É você testar no seu ambiente aqui, funciona. Quando vai pra produção... De segunda a sexta isso acontece. Segunda a sexta, sábado e domingo é plantão. Eu acho que o pior não é nem você ter isso todo dia, o pior é toda hora. Você resolve um, tem outro problema pra resolver, então é terrível. Acho que depois desse episódio eu vou mudar de profissão, cara. Não faça isso, vocês são muito importantes pra gente, pra botar a rádio no ar e as outras coisas também. Juan, eu tenho uma pergunta aí, já que você falou da parte do jornalismo esportivo, você já passou algum perrengue, alguma dificuldade assim, sei lá, alguma coisa no meio do jornalismo, sei lá, repórter de campo, alguma curiosidade assim? Posso dar um exemplo? Pode? Pode falar. Eu não lembro qual foi o repórter, acho que em meados de 2010, na Copa de 2010, em uma entrevista do Dunga, um repórter da TV fez alguma pergunta pra ele que ele não gostou muito, aí ele foi lá e falou pro repórter, seu burro. Então o Dunga se exaltou e reclamou do repórter. Eu não lembro o nome dele, o cara tá sempre na TV aí, na Globo também. Então acho que o Danilo quer saber isso aí, né? Você já passou por alguma situação desse tipo? Olha, desse tipo de ser chamado de burro não, mas já passei algumas situações interessantes. Teve uma cobertura que eu fui fazer da final da segunda divisão do Campeonato Carioca, foi Olari e Barra Mansa, né? O segundo jogo foi lá em Barra Mansa, a gente chegou super cedo para fazer o jogo, e foi interessante porque para você entrar no campo, a federação, né, na verdade a Associação dos Cronistas,
ela quase nunca vê esses jogos menores, mas como era a final, eles decidiram aparecer. E tava eu escalado, assim como o meu amigo também, que hoje ele é jornalista, se não me engano, da Record, o Fábio Peixoto, e estávamos nós escalados para fazer a transmissão. Aí chegou lá, a gente dá de cara com quem? Com a Associação dos Cronistas. E aí, como é que a gente entra? Sei que foi um olha para lá, um liga para cá, e a gente acabou fazendo no jogo. Mas o detalhe interessante foi o seguinte, que nessa partida, eu não sei de onde surgiu, mas jogaram uma melancia da arquibancada no campo. Eu não sei de onde surgiu, como é que entraram com a melancia, mas fato é que jogaram uma melancia. E um outro fato interessante foi numa partida do América, numa disputa de Copa Rio, se eu não me engano, estava essa pelo Fute Rio. Um jogo numa segunda, e não sei o que aconteceu, acho que o delegado da partida teve uma confusão com algum jogador do América, sei que deu uma confusão generalizada, de uma forma, que tem até uma foto icônica que se todo mundo procurar na internet vai achar, do goleiro do América escalado para a partida do reserva, o Bernardo, ele estava com um pedaço de pau se resguardando porque a torcida simplesmente invadiu o gramado. Aí os jogadores do América foram todos para o vestiário. Jogador, comissão, todo mundo correu pro vestiário. E a gente ficou acuado que, excepcionalmente nesse jogo, estava sem a cabine de imprensa. Então a gente estava no meio da torcida. E a gente ficou acuado também, só que a torcida esqueceu da gente, né? Foi todo mundo pro gramado. Mas foi uma das cenas, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida, essas duas. A da melancia, né? E essa também de poder ter registrado essa foto e ter acompanhado o futebol alternativo, né? Que ambas são de futebol alternativo, né? Um Barra Mansa e Olaria, e um jogo entre o América, que eu não me lembro contra quem foi, mas que teve toda essa confusão, não me lembro bem o que aconteceu, mas foi complicado esse jogo. Eu acho que... Realmente o jogo foi uma feira, hein? O jogo foi uma feira. Não, e foi o título do Barra Mansa, que era o azarão. Eu tô pensando aqui, Danilo, eu acho que assim, não há representatividade maior para o futebol alternativo do que uma melancia na arquibancada. Do que uma melancia na arquibancada. A pergunta que eu me fiz foi da onde surgiu, como é que entraram com a melancia dentro do estádio. E tinha gente vendo o jogo do Morro na frente, porque dava para ver, o Morro era grande, o estádio, lá eles vendo do Morro, e surgiu uma melancia, não sei da onde. Porque assim, geralmente o pessoal joga copo, chinelo, sei lá, né? Agora, pô, melancia, né? Caramba! Primeiro é pesado, né? Como é que você entra com uma melancia no estádio? Mas enfim... Como é que você passa da segurança com uma melancia? Esse que é o grande X. Como que você passa pela catraca e passa pela segurança com uma melancia na mão? Coisas que só o futebol alternativo podem proporcionar. O Juan falou pra gente aí um pouquinho sobre a sua trajetória como jornalista, o motivo dele ter escolhido o jornalismo, ficou evidente aí o porquê. Ele já contou de algumas histórias que ele teve aí dentro de campo, fatos que ele vivenciou nessa jornada, e eu tô rindo até agora dessas histórias, mas vamos puxar aqui. Eu vou sonhar com a melancia, mano. Pois é. Não, agora... Sério, agora eu tô com vontade de ir pra um estádio de futebol e tentar entrar com uma melancia. Acho que se eu fizer isso, eu vou... Vai ser uma boa experiência. Vai ser uma boa experiência, vai ter zerado a vida se fizer isso. Exato. Muito bem, falamos então sobre o futebol alternativo, falamos sobre a melancia, falamos sobre a história do Juan como jornalismo. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que é para falar justamente do assunto principal desse episódio. Well, I'm sure most people will have this down as an away win, but Hull City are a tough nut to crack here at the KC Stadium. Nós vamos começar a conversar agora sobre o Hull City. Juan, nós temos uma pancada de perguntas para fazer para você. Você, como torcedor do Hull City, a galera que está ouvindo o nosso podcast, obviamente, estão apenas ouvindo as nossas vozes, mas nesse momento nós estamos fazendo uma chamada aqui de vídeo e... Estou vendo que você está com uma camiseta do Hull City e que atrás de você tem uma arara ali, um varal, alguma coisa cheia ali de... Tá cheio de camisas do Hull City ali. É a loja do Hull City no Brasil. E você, antes de começar o episódio, nos bastidores aqui, você estava me contando que você tem
muitas outras camisetas de times de futebol. Então, eu quero começar perguntando para você como surgiu essa paixão pelo Hull City, como é que uma pessoa aqui no Brasil, de repente, começa a torcer por um time lá da Inglaterra, um time que não é tão famoso assim, e começa a torcer e torce muito, tem várias camisas, como eu tô vendo aí na imagem, uma camisa muito bonita, inclusive, são camisas bonitas, mas conta pra gente aí, como surge essa paixão, e conta um pouco da história dessas camisas que você tem aí também. Olha, a paixão, como eu falei, ela veio por parte do videogame, né? Eu começava com o Nottingham Forest, mas o Hull sempre me dava trabalho onde eu mudei de lado. E esse fato de mudar de lado, eu comecei a conhecer um pouquinho da história, um pouquinho da região, um clube que sempre lutou bastante, que sofreu para chegar na primeira divisão, não foi fácil. A maioria dos acessos do Hull foi via playoff, né? Foram poucos acessos que foi entre primeiro e segundo lugar, né? Ficou mais ali na segunda, terceira divisão, algumas dificuldades financeiras, um clube bastante antigo e que tem uma torcida muito apaixonada, né? Aquela região tem torcidas apaixonadas, tanto o Hull quanto o Leeds, quanto, se eu não me engano, o Sheffield também é daquela região, o Newcastle. Então, são torcidas que lembram muito até a questão das torcidas sul-americanas, o fato de torcer bastante e ser bastante presente nos jogos. Eu fui conhecendo a história do clube, fui me apaixonando pela história, conheci outros brasileiros que torcem para o Hull City, a gente tem um grupo, né, de brasileiros que torcem para o Hull City, inclusive um deles é o meu fornecedor de camisa, né, que eu compro as camisas dele, e isso me fez ainda mais alimentar essa paixão. Calhou na época que o Hull City também teve um brasileiro, que foi o Giovani, teve outros brasileiros, teve o Adriano Basso, que foi um goleiro que passou pelo Hull City, teve outros brasileiros, teve o Evandro recentemente, que inclusive está no Santos agora. Então, isso tudo calhou para que eu virasse torcedor do Hull City. Minha camisa é lindíssima, eu sempre fui ligado ao laranja, meu primeiro clube como atleta de base foi o Nova Iguaçu, que eu fui fazer um teste por ser laranja, né? Então sempre tive essa afinidade e a camisa é lindíssima. Eu acho que no Hull City é um dos clubes da Inglaterra que se supera todos os anos, que é difícil ter uma camisa feia. Teve uma que foi muito feia, que parecia um tigre, e em vários lugares você consegue ver essa camisa. Mas normalmente as camisas do Hull City são lindíssimas, seja das que foram da Adidas, seja a da Diadora, que eu tenho uma aqui atrás, seja as de goleiro, normalmente são muito lindas, a combinação de cores é muito interessante, e misturado com a história, misturado com também esse fato, né, que de sempre querer buscar ainda mais, né, um clube em ascensão, né, e calhou isso tudo e eu acabei virando torcedor do Hull City. E essa conversa também com outros torcedores, né, inclusive recentemente eu estive representando o Hull City Brasil em torneio de Xbox, então quer dizer, há essa mobilização para o clube também. Um detalhe interessante é que aqui em Porto Velho tem uma ligação bastante grande com a Inglaterra, e eu conheci um inglês, torcedor do Middlesbrough, e na conversa bem. Aí ele falou assim, você é torcedor do Hull City? Não acredito, nem na Inglaterra eu acho torcedor do Hull City. Pois sim, acha na região, né? Teve essa conversa, foi muito interessante, é um nick, né? Tem até uma matéria no Globoesportes.com/RO falando sobre isso, né? E só ajudou, apesar de tudo, a fomentar ainda a minha paixão. Eu sou um cara que gosta muito de times alternativos, eu não gosto de jogar com time grande no videogame, eu não gosto de coisas muito, muito fáceis, assim, né? E eu acho que isso refletiu um pouco na minha escolha. Cara, antes de eu passar a bola pro Danilo, deixa eu fazer um comentário aqui. O Danilo e eu, nós também gostamos muito de jogar FIFA, modo carreira, e eu tenho certeza que o Danilo, assim como eu, agora tá com vontade de fazer uma carreira com o Hull City. Fala aí, Danilo. Assim, eu acho que foi a gente fez um episódio com um cara do Blackpool, né? E é o time que eu jogo atualmente, né? O Blackpool. Então, eu até falei pro pessoal que a minha missão é levar o Blackpool pra Premier League, né? Até agora eu já subi, né? Eu tô na Championship, então a minha ideia é subir pra Premier League, né? Então, o primeiro ano eu não consegui, né? Não consegui. E assim, como você falou, cara, é muito difícil jogar com esses times. É muito complicado, né? Então, assim,
Contratar com esses times é muito difícil. Você tem pouco dinheiro, tem que manejar muito, tem que garimpar. Eu gosto de montar times, então você tem que garimpar ainda mais, tem que achar os caras. Então isso, só ajuda. Isso mesmo. E assim, o legal de você jogar com esses times é que você aprende bastante, né? Então, esquema tático, né? Variação, né? Então eu gosto bastante. Se eu subir com o Blackpool, né, para Premier League, eu posso tentar com o Hull City, né? Vai que eu consiga também, né? Já adianto que vai sofrer um pouquinho, mas vale a pena. Tem uns caras que dá para contratar. Esse ano tá terrível pro Hull, né? O time tava brigando ali para entrar no G7, se eu não me engano, que vai pro playoff, e logo na sequência o dono simplesmente decide vender os 2 maiores atletas do time no último dia de janela. Aí o time tá lá embaixo, né? Mas tem umas peças bacanas, posso dar até algumas dicas, né, de alguns atletas para buscar. Agora, com relação a isso, eu tenho sempre no videogame 2 missões. Uma, fazer o Hull City grande. Eu levo uns 4, 5 anos para isso. E 2, começar com uma liga alternativa até chegar no Hull City. Aí eu zero meus 2 modos de carreiras que eu sempre faço. Dando continuidade aqui, vamos falar um pouco agora da temporada atual, né? Eu peguei alguns dados aqui do Hull City, né? Vocês estão na 21ª posição, né? Lá embaixo. Assim, cara, 37 jogos atualmente, né? 11 vitórias, 8 empates, 18 derrotas. Atualmente estão com 41 pontos, faltando 9 rodadas aí. Nós não sabemos se vai voltar ou não, se vai ser cancelado, isso a gente não sabe, né? Queria saber de você, como que você analisa a temporada atual? Assim, de quem é a culpa, o que você tem em mente, se a culpa é do técnico. Eu vi também que, como você falou do presidente, o melhor jogador de vocês, o maior goleador de vocês na temporada atual, foi vendido pro West Ham. O que você pensa sobre isso? Olha, com relação à temporada atual, eu digo que é sofrível. Por quê? Porque até a primeira janela, a gente estava com a esperança de subir. O time estava bem. O Grosic, que é um cara que todos os anos que passou pelo Hull, ele tinha o seguinte: o início era terrível dele. Do segunda parte para lá, ele melhorava bastante. E esse ano foi o contrário. Ele fez um início muito bom, né, e deu até uma certa queda, mas era importante para o time. E eu tinha o Bowen do outro lado, que era um cara que, assim, se evoluir tudo que ele parece que vai evoluir, vai ser nível de seleção inglesa, né? E a gente ainda conseguiu segurar ele bastante tempo, mas aí o dono, que tem um problema com a torcida terrível, porque todo ano ele diz que o clube está à venda desde 2009, se eu não me engano, sempre chega a proposta e ele nunca fecha, ele nunca vende, né? E há esse problema com o Hull City o tempo todo. Toda hora acontece isso. O time pareceu que ia, deu pinta de que ia, ele me vai e vende os 2 principais atletas no último dia de janela de transferência. Aí arrebentou o time, né? Ele trouxe o Maddison, que é um bom jogador, né? O Bowler também é um bom jogador, até um nome parecido, mas o futebol é um pouquinho diferente. Mas falta um centroavante, para mim falta um centroavante, nem o Ives, nem o McGuinness, né, são bons centroavantes, são medianos, não conseguem ter uma grande regularidade, e a gente sofre com isso, porque é um time que quase foi, e mais uma vez não consegue engrenar, sofreu com algumas contusões. O Stewart, ele começou muito bem, também teve contusão. O John Toral, que é uma grande promessa, já passou por Birmingham, era a promessa do Arsenal, todo ano tem problema com contusão, né? Mas tá sofrível. E, sinceramente, até a gente estava conversando no grupo do Hull City Brasil o seguinte, que para esse ano, né, o fato de ter parado o campeonato até que foi bom. Até que foi bom que, pelo menos, né, dá para, de repente, o treinador tentar mexer com a personalidade do elenco, né, nesse meio tempo. Não sei como é que ele pode fazer, mas alguma coisa ele tem que fazer. O trabalho do Grant McCann é um trabalho bom, né, o time cria, o time tem um futebol bacana de se acompanhar, é bonito o futebol, mas não consegue ganhar.
e erra muito na defesa. Isso já é um problema crônico desde a época que contrataram o Russo para ser treinador, que foi até técnico do CSKA. Ele estava atualmente no time da Holanda. Foi técnico do CSKA, chegou a pensar numa parceria com o Chelsea, foi alguns jogadores, foi o Ola Aina, o Michael Hector, esses jogadores, e desde essa época a defesa não se encontra. E essa temporada não está sendo diferente. Tem o De Vries, que é um bom defensor, mas tem o Burke do outro lado, que vive com contusões. Toda hora está contundido. O time sofre muito com contusões, sofre bastante com a administração e está sofrível. Sinceramente, foi bom ter parado. O Juan, assim, o saldo de gols, né? Por exemplo, vocês fizeram 49 gols, né? E tomaram 63. É um número bom. Então, o time faz gol, assim, toma muito. Porque assim, o saldo negativo é de menos 14. Então é bastante, né? Não, é um saldo bastante negativo, né, nessa situação. Não consegue acertar uma defesa. O goleiro é muito bom. Jorge Long é um nome que vale até ficar de olho, que foi um achado do Hull City, buscou na terceira divisão. O Grant McCann, ele é conhecido por trabalhar muito esses jovens, né? Talvez seja uma nova fórmula que está tentando, que esses jovens atletas, né? Chegaram muitos jovens, mas, sinceramente, pensando em acesso, faltou uma consistência maior no time. Destaco, por exemplo, o Leonardo Lopes, né? Que estava zanzando na segunda divisão, né? E foi um atleta de muita qualidade. O Red Bull New York tentou levar na última janela, graças a Deus ficou. E é um bom nome. O Irvine também é um bom nome, tem 27 anos. O Leonardo Lopes tem 21. Só tem bons nomes jovens, mas ainda falta alguma coisa. Para mim, é fácil resolver o problema. Falta um centroavante e um zagueiro um pouco mais ágil, porque tanto o Burke quanto o De Vries, eles são zagueiros bons, fortes no combate, mas nem um pouco ágeis. Cara, você comentou aí do Jackson Irvine. Isso. Inclusive o Jackson Irvine, ele foi o topo de bolo do meu aniversário faz 2 anos. É isso. Só foi não, bom, é que eu não sabia que ele joga no Hull City, mas eu me lembro dele porque é o seguinte, um comentário aí no meio dessa conversa, eu também gosto de fazer modo carreira com times alternativos, e um time que eu joguei, não lembro se foi no FIFA 16 ou no FIFA 17, foi o Ross County, da Escócia. E o Jackson Irvine estava nesse time, no meu modo carreira ele estava lá. Aí quando você falou, eu falei, cara, esse nome não me é estranho. Aí enquanto você falava, eu abri o Google aqui, comecei a pesquisar, e é ele mesmo. Rabinho de cavalo, né? O jogador meio campista. Sim. É ele mesmo, tá aqui. Joga atualmente no Hull City. Então, olha pra você ver, o jogador do meu modo carreira de anos atrás tá no Hull City atualmente, não sabia dessa. E é um excelente jogador, vai dar uma dinâmica muito boa no meio de campo da equipe, né? E na Austrália se fala muito dele como substituto do Cahill, né? Não sei se vai chegar tanto, mas que é um excelente jogador, E realmente ele passou pelo Ross County, né? Ele veio do Hull City na época pelo Burton Albion. Não sabia dessa passagem dele pelo futebol escocês. Pois é, eu conheci ele lá na Escócia. Eu gosto muito dos times escoceses. It's all over. Hull City are in the Premier League. Thanks to Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta que talvez seja um desses que você mencionou. A pergunta é bem simples e direta. Qual é o melhor jogador do elenco atual? Olha, do elenco atual, o melhor jogador... O Bowen saiu, né? Não dá pra votar nele, né? Porque senão ele seria disparado o melhor jogador do elenco. Mas do elenco atual, eu gosto bastante do próprio Irvine, né? O Irvine, né? E do Leonardo Lopes. Pra mim, o melhor hoje é o Irvine. Não é o Stewart, porque o Stewart não consegue parar sem uma contusão. Ele sempre tem contusões. E usando a mesma lógica, porque eu não votei no Bowen, porque ele saiu na metade, o Marcus Madison, ele chegou na metade. Então não tem como eu votar nele numa temporada inteira. Mas também é um jogador para ficar de olho, porque ele é muito interessante. Ele faz mais ou menos a mesma função do Bowen, da ponta direita para tentar cortar para o meio. E o Winks também é bom jogador, né? Falta só um centroavante, gente. É muito fácil resolver um problema. Você não tem nenhum para emprestar, não? Eu posso ver no meu elenco lá, né? Não tem ninguém no Manchester, não? Manda um pra cá. Quer o Lingard? Precisando. Olha, eu quero. Eu quero. 10 e faixa. Eu quero. Mas não é centroavante, né? Seria mais pra brigar ali com o Madison, com mas ele pode o Léo Lopes.
Mas já ajuda bastante. O Lingard é muito bom, ele pode jogar de falso 9. Falso 9, E de repente dá pra fazer uma situação que acontecia muito no Burton Albion, que era o Irvine de falso 9 e o Lingard vindo de trás. Se vocês quiserem, Assim, estamos disponíveis aí pra conversa. E se eu o garanto Liverpool quiser me ceder um jogador também, eu aceito o Wilson, porque o Wilson fez muito sucesso no Hull City há 2 temporadas. A gente tentou até a compra dele, mas não conseguimos. Mas é um atleta que me dá uma boa saudade. Ele com o Bowen fazia uma dupla sensacional. Cara, E o Lingard Harry dando Wilson, assistência? Aí pronto, fechou o time. Você comentou aí sobre o Harry Wilson e ele no Liverpool não é tão bem aproveitado, né? Ele acabou que voltou para o Liverpool, ele foi emprestado de novo para o Derby County, se não me engano, e aí ele terminou o empréstimo dele, ele voltou para o Liverpool, aí o Klopp foi lá e emprestou para o Bournemouth, ou seja, o cara, eu gosto muito dele, ele joga muito bem, é jogador canhoto, eu particularmente gosto muito desses jogadores que têm facilidade para fazer gol de fora da área, bater falta e tudo mais. Mas é um jogador que não é muito bem aproveitado no Liverpool. De repente, quem sabe ele queira voltar aí pro Hull City. Até entrou numa briga, né? O Derby County, Hull City, Bournemouth, o Leeds também entrou nessa briga para tentar um empréstimo. Mas infelizmente ele acabou escolhendo o Bournemouth, né? Mas 2 atletas naquela ponta me trazem bastante saudade. Que é o Harry Wilson, né? O Bowen fazia uma função como a dele, mas era até meio complicado colocar os dois em campo, mas deu muito certo. E o Markovic, que passou no final da última participação do Hull City na primeira divisão, quando o time tentou se livrar do rebaixamento, ficou por 1 ponto de se livrar, num jogo absurdo do Vitor Valdez, que fez defesas maravilhosas, ainda atuando na Inglaterra, e acabou arrebentando com a nossa chance de ficar, né? Foi um 0-0 melancólico na última rodada, era só vencer que a gente ficava. Tinha o Markovic, tinha o Ranocchia, tinha o El Abdelawi, tinha jogadores que chegaram, o Niasse também passou pelo Hull City naquele time, e quase que a gente conseguiu se livrar, foi o primeiro grande trabalho do Marco Silva na Inglaterra. Então, desses nomes todos, que me dá mais saudade naquela ponta, né, que hoje é ocupada pelo Marcus Maddison, é o Markovic, e o Henry Wilson, né? O Wilson é muito bom. É uma pena que na posição dele no Liverpool é o Salah, porque senão ele conseguiria jogar muito bem, um atleta de muita qualidade, é liso para jogar. Se pesquisar uns gols dele na segunda divisão, tem gols absurdos, né? Tanto dele quanto do Bowen. Foi uma dupla sensacional que passou recentemente pelo time. Ele joga fácil mesmo. Irvine! What a finish that is from Jackson Irvine! Cara, eu vou aproveitar o gancho aqui então. Eu perguntei pra você do melhor jogador do elenco atual. Agora eu quero pegar um pouco, vamos sair um pouco da atualidade e vamos voltar um pouco pra história. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre jogadores brasileiros que já jogaram no Hull City. Você comentou sobre o Giovani, o próprio Evandro, que é um caso mais recente. Eu confesso que o Giovani eu não conheço, nunca nem vi, como diria aquele meme. Então fala um pouco pra gente aí dos jogadores brasileiros que já passaram pelo time do Hull. Olha, os jogadores brasileiros eu lembro do Giovani. Giovani tem passagem pelo Barcelona, foi do Cruzeiro, jogou uma final de Copa do Brasil pelo Cruzeiro, se não me engano ele fez até gol nessa final, um atleta de muita qualidade. Jogou no Barcelona, jogou no Manchester City, no início da era do dinheiro do Manchester City, e acabou parando no Hull City, terminou a carreira no San Jose Earthquakes, né, depois de 2 ou 3 anos no Hull City. Esse é um grande ídolo da história recente. Tem outro ídolo da história recente, o Abel Hernandes, que fez gol demais com a camisa do Hull City, muito importante, né, a joia, né, que acabou indo para o Hull City e fez muitos gols, né, mas se tratando de brasileiro, tem o Evandro, tem o Adriano Basso, né, que é um brasileiro já erradicado na Inglaterra há bastante tempo. Teve conversas também com o Aleph, que é um brasileiro da 3ª divisão, mas acabou não dando certo, né? Hoje ele está no Aldershot Town, se eu não me engano. Mas os mais conhecidos que fizeram mais sucesso foram o Giovani, tem até um gol dele antológico, de vez em quando a Premier League resgata, né, com a camisa do Hull City. E tem o Giovani e o Evandro, que são os que deram mais certo. O Evandro, que surpreendentemente, quando ele chegou na equipe do Hull City, eu não dava muito pelo que ele poderia fazer, mas ele foi fundamental e mostrou estar muito mais evoluído do que o Evandro do Atlético Paranaense e do Flamengo, que a gente lembrava. Você comentou aí do Giovani, eu me lembrei. Se é o Giovani do Barcelona, eu sei quem é. E
Então tá aí, tá explicado, os jogadores brasileiros que têm passagem pelo Hull City. Agora, os nossos ouvintes devem estar se perguntando o seguinte: bom, os caras estão falando aí de Hull City e tudo mais, de jogador daqui, jogador de lá, mas não falaram de títulos. Afinal de contas, o Hull City tem títulos ou não tem títulos? E aí, até antes da gente começar essa gravação, você brincou comigo, né, falando que vencer o playoff também é considerado um título. Então... vencer, acesso para a primeira divisão é título, ainda mais vindo de playoff, né? Segundo lugar eu nem digo muito, mas vindo de playoff é título. Para mim é título. Beleza, então fala um pouco pra gente aí dos títulos que o Hull City tem e de playoffs marcantes que você pode contar pra gente também. Olha, com relação a títulos, né, tem a terceira divisão, né, 65-66, né, tem o playoff, né, que foi o primeiro playoff que o Hull City conseguiu o acesso, se eu não me engano foi 2007, 2008, o gol do Jim Windass, que conseguiu colocar o time do Adam Pearson na primeira divisão, né, o time conseguiu, né, entrar ali na Bacia das Almas, na zona de playoff, e conseguiu sair com esse título, né. Em uma outra oportunidade no playoff, ele conseguiu, o time do Hull City conseguiu tirar o chefe do Wednesday, um gol do Mo Diame, que hoje está no Newcastle, que é um dos nossos rivais, né, também conseguiu acesso. Para mim, isso é 2 títulos, porque é playoff, valeu primeira divisão, valeu dinheiro, é título. E vale lembrar, né, uma campanha que eu pude acompanhar de perto, que foi a campanha que resultou na final da FA Cup, onde o Hull City enfrentou o Arsenal, abriu 2-0 no placar, né, e muito se esperava que poderia ser o primeiro grandíssimo título do Hull City, mas não conseguiu segurar e perdeu de 3-2 no final. Valeu uma ida para a Euroleague, foi o grande ano do Hull City. Vamos para a Euroleague, vamos conseguir, né? Conseguimos passar pelo trecinho da Eslováquia, mas na segunda fase a gente pegou o Lokeren da Bélgica, que sinceramente eu não consigo entender como é que a gente deixou aquela Euroleague, né? Porque o time era muito bom e conseguiu... tinha o Jelavic na frente do ataque daquele time, era muito interessante, tinha o Long, e infelizmente a gente não conseguiu passar pelo Lokeren, mas por consolo o Lokeren chegou até fases agudas da Euroleague, então assim, não ficamos tão mal assim, mas poderemos ter passado, né? Eu tinha os Snodgrass naquele time, o time era bom, né? Talvez a fase mais aguda que se esperava tanto do Hull City, mas acabou não chegando a disputa da fase de grupos. Isso me dói bastante no coração, até porque vendo o cenário atual, acho difícil, né, em um curto espaço de tempo que a gente volte para a Euroleague. Mas a esperança é a última que morre, e quem sabe a gente se livra da Ligue 1 esse ano, aí já projetando um cenário mais otimista, no próximo ano a gente sobe, e no outro a gente vai para a Euroleague. Sonhar não custa nada. Vida de torcedor é assim, né? Vida de torcedor é assim. E de repente, hoje, pra gente, o título é não cair pra Ligue 1. Ô Juan, eu tenho uma pergunta. Qual que é o maior rival do Hull pra você? Pra mim é o Leeds. É um time que sempre deu muito trabalho. É verdade, o Leeds também foi, principalmente ali no início dos anos 2000, foi um grande rival do Manchester United, né? Tinha um aporte financeiro bacana. Né, o Leeds, talvez da região do Hull City, tenha sido a equipe que mais conseguiu coisas grandes, né? E infelizmente o time, a cidade, ela vive muito rugby, então demorou para o time engrenar, né? Teve até uma campanha interessante em 1930, onde o time chegou a fases agudas da disputa da Copa da Liga Inglesa, se eu não me engano, mas depois teve muita crise financeira, sempre lutou contra crises financeiras. E o Leeds talvez tenha sido a equipe que melhor conseguiu coisas na região ali de Yorkshire, né, que é a região do Hull City. E para mim o maior rival é o Leeds, inclusive quando eles se interessaram para o Abel Hernandes ir para lá, quase que eu tive um infarto, né, e o Sheffield e o Newcastle, eu coloco essas 3 equipes como as grandes rivais do Hull City. Dessas, para mim, a maior é o Leeds. Maravilha, inclusive, eu comprei uma camisa do Leeds e na época eu não sabia, né? Tava começando a torcer, comprei uma camisa do Leeds, postei e logo vieram comentar embaixo. Mas do Leeds, por que o Leeds? Eu acabei dando pro meu irmão. Cara, beleza. Você falou então do rival
que você considera o Leeds como o maior rival. O Leeds também é o maior rival do Manchester United, então o Danilo já ficou feliz, porque ambos odeiam o Leeds. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que é referente à torcida. Você comentou que você tem aí um grupo no qual você se reúne e fala com torcedores do Hull City. E eu me lembro de uma história, cara, isso já deve ter alguns anos, não sei exatamente quando foi, mas eu li uma matéria, uma reportagem do Globo Esporte, falando sobre um torcedor brasileiro do Hull City, se não me engano, o Thiago, que acabou conseguiu aí sei lá, um conto de fadas. Ele foi passar uma semana lá na cidade de Hull, conheceu o centro de treinamento, conheceu os jogadores. Conheceu Abel Hernandes. Conheceu Abel Hernandes, enfim. Você conhece esse cara? Conheço o Tigo Macedo, que inclusive é o meu fornecedor de camisas do Hull City. Eu tenho 8, ele tem 90. Caramba! E foi até interessante que foi uma viagem tudo paga. Ele é de Mendes, no Rio de Janeiro. E foi uma viagem tudo paga por próprios torcedores do Hull City. Ele foi assistir a partida contra o Rotherham, né? Um jogo que até ele contando pra gente, ele falou o seguinte: pô, eu achei que ia ver uma derrota, que o Rotherham abriu 1-0, no final foi 5-1 Hull City. Ele inclusive teve no telão teve estampada o rosto dele. Ele foi no gramado, ele conheceu os jogadores, foi muito interessante, né? E não sou só eu que tenho essa paixão, né? Eu fui olhar o grupo para ver quantas pessoas tinha. São 15 pessoas no grupo do Hull City, né? Entre brasileiros, né? E tem um italiano que torce pro Hull City. No Twitter, se você olhar, tem Hull City Itália, tem Hull City Brasil, que no caso sou eu. Tem outro torcedor que também do Brasil, que tem um perfil que é o Hull City da Depré, né? Que é o Richard lá do Espírito Santo. Tem outros lugares, Eslováquia também tem torcedor do Hull City. Na Inglaterra, nos Estados Unidos tem inclusive uma cidade chamada Hull. Então, assim, a gente está espalhado aos pouquinhos pelo mundo. Um dia a gente conquista ele. Ô Juan, eu tenho mais uma pergunta, mas assim, não é uma pergunta sobre o Hull City, né? Exatamente. Mas assim, como eu e o Diego, assim, o Diego, como eu trabalho com o Diego e conheço um pouco, eu sei como ele começou a torcer pelo Liverpool, por que ele gosta do campeonato inglês, né? Eu só queria a sua análise ou a sua opinião, né, tanto faz, por que tem tantos brasileiros que torcem para times europeus, né? Por exemplo, no caso da Inglaterra, é onde tem mais brasileiros. No Twitter, a gente tem assim, vários perfis, né? Tanto da primeira, da segunda, da terceira divisão. O que você pensa sobre isso? Se o problema é tipo no nosso futebol, e o nosso futebol é um pouco mais pobre e lá é um pouco mais rico, o futebol de lá é um pouco mais atraente. O que você já parou para pensar assim? Por que tem tanto perfil e tantas pessoas seguindo times europeus? Olha, para começar, acredito que muitos, né, em sua maioria, pela mesma situação que aconteceu comigo, que é começar a ter o contato com o videogame, né? Hoje, o videogame, eu acredito que seja um marketing tão grande ou até maior do que muitas das vezes as próprias redes sociais, porque as pessoas acabam se colocando desafios e acabam conhecendo esses times. Por que ingleses? Porque se você reparar, o futebol inglês é o que tem mais ligas no videogame. Você consegue fazer um desafio maior, são 4 ligas, né? Isso se tratando de um primeiro contato. Aí você tem esse primeiro contato, no segundo contato você vê qualidade de jogo. E o jogo na Inglaterra, ele tem uma grande qualidade, é um futebol tradicional. A gente tem equipes de 1800 e pouco, né? A gente tem uma torcida que até já escrevi sobre isso num blog que eu tinha chamado Resenha com Juan Rodrigues, que inclusive gerou meu nome nas plataformas digitais, né? Que lá tem muita paixão pelo clube de bairro, tirando o Manchester, tirando o Liverpool, e até durante o período o Leeds, há muita aquela questão, você está no bairro tal, você nasce em Newcastle, você torce para o Newcastle, você nasce em Hull, você torce para o Hull e vai com seus amigos ao estádio. Então tem uma questão muito apaixonante de tradição
né? Você junta tradição, qualidade de jogo, exposição de marketing, né? E a possibilidade que os clubes ingleses têm de crescimento, você consegue entender porque tem tanto perfil, né, que torce para times ingleses, né, acompanha o futebol inglês. E a gente tem uma cobertura completa com todos os jogos da primeira divisão. Você tem uma segunda divisão que entre as 10 maiores ligas da Europa, você tem a primeira e a segunda divisão da Inglaterra. Os outros times, a gente tem, por exemplo, uma Champions League que é muito forte. A gente tem uma La Liga com uma boa transmissão. A gente tem uma Série A que tem toda a mística quase que como a inglesa, né, que é uma tradição, né, que se tem, né, de clubes que uma torcida apaixonante, né, e outras situações, até mais do que a francesa. A gente vê pouca gente torcendo por clubes franceses. Mas, inclusive, tem uma pesquisa muito bacana que mostra sobre isso, que mostra que os clubes, né, tem, em sua maioria, as pessoas hoje têm 2 clubes. Tem um na Europa, um no Brasil e, às vezes, até vários, um em cada país da Europa, como a gente consegue ver também. Quer dizer, tenho transmissão, eu tenho a possibilidade que eu não tenho, por exemplo, com a Liga Brasileira, que é jogar com esses atletas nas plataformas, né, de videogame, tanto no Xbox, quanto no FIFA, quanto no PES. Então, isso ajuda bastante. E acredito que o primeiro contato vem dessa exposição de marketing, depois vendo a qualidade do esporte. Lá você consegue entender um pouquinho dessa tendência, mais para os clubes ingleses do que para os outros clubes. Né? Os outros se agarram bastante na tradição. É difícil você ver clubes de menor rendimento tendo tantos perfis. Tá aí, bela análise, bela explicação. Nós somos um pouco carentes de uma boa estrutura futebolística e a Inglaterra proporciona isso pra gente. Então, realmente, cara, é muito fácil se apaixonar pelo futebol inglês. Acho que essa é a grande verdade, né? É muito fácil. Você consegue acompanhar bem, você tem bons jogos e tem a possibilidade de jogar com seu time. Você tem as 3 principais possibilidades, né? Exato, concordo. Cara, você estava comentando aí sobre o Thiago, que é o seu fornecedor de camisas do Hull City. Cara, terminando aqui a nossa gravação, me passa o contato aí que eu vou fazer questão Por favor, eu passo sim. Não, Danilo, vou adquirir uma camisa do Hull City aqui pra minha coleção. Cara, e são lindíssimas, não vai se arrepender. Essa camisa é muito, muito da hora mesmo. E um detalhe interessante sobre a camisa que, apesar de eu considerar a camisa laranja, a torcida chama de amba. Pra mim é laranja, não tenho dúvidas quanto a isso. O Amber Black, né? Cor âmbar e negro, né? Que é como o Hull City é conhecido por parte dos seus torcedores. Mas pra mim é laranja. Essa camisa é laranja e pode-se dizer que laranja e preto, né? Não tem muito segredo pra gente aqui, não. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje. Gostei muito de conversar com o Juan, agradeço muito a participação dele. Cara, é show de bola conversar com pessoas que gostam dos times ingleses, assim como nós, e principalmente daqueles times que não estão na prateleira principal, na Premier League, por exemplo. É muito bacana conversar com esses times que acabam, com muita honra mesmo, jogam aí na Championship ou na League One, mas que frequentam a Premier League de vez em quando. A gente sabe que é uma liga muito disputada, mas os times ingleses, eu costumo falar para vocês, na Inglaterra não existe time pequeno e nem time grande, porque todos os times lá são tradicionais, e é isso que move a nossa paixão. Esse tradicionalismo que existe no futebol inglês é o que nós gostamos. Então eu fico muito feliz de poder conversar com o Juan, que é um cara que entende muito. Ele falou aí dos títulos, falou dos jogadores, falou do grupo que ele tem aí com torcedores. Ele conhece o cara, é amigo do cara que foi lá no estádio e tem as camisas do time. Isso pra gente já que é muito bacana. Eu acho que vale a pena, Juan, você deixar aí para os nossos ouvintes as suas redes sociais, se você quiser deixar seu Twitter, Instagram, pra galera poder acompanhar você. Eu sei que eu já olhei lá no seu Instagram, você posta de vez em quando os vídeos que você faz no videogame com jogadores do Hull City. Então, se você quiser deixar aí suas redes sociais pra galera te seguir, fica à vontade. Então, primeiro foi um prazer conversar com vocês, né? É sempre bom conversar com relação a futebol, e quando fala de futebol inglês ainda mais, porque a paixão aflora bastante. Dizer que torcer por um clube de menor investimento na Inglaterra, né, eu acho até mais interessante, porque requer estudo, requer conhecer, requer
se inteirar requer ir atrás, né? A gente sabe que a televisão ela ajudou bastante de uns tempos para cá, mas eu sou da época que você tinha que pesquisar e ir atrás de um Roja direta da vida para poder buscar algum jogo do time, né? Hoje ainda tem uma certa dificuldade, até por causa da transmissão do próprio clube, né? Que ele transmite e não libera o sinal em muitas oportunidades. Mas a gente sempre, a paixão, e se você vê um dia de jogo no grupo do Hull City, é mensagem o tempo todo, muitas críticas ao presidente, mas muita paixão também. E isso é algo que é impagável e assim, o Hull City é uma grande paixão, né? Um time de 1904, um time que lutou contra muita coisa, tem muita história para contar, poderia ter dado certo em muitas ocasiões. Um dia vai dar ainda muito mais certo, um dia a gente vai conquistar o mundo aos pouquinhos. E as redes sociais, para quem quiser seguir, como eu falei, eu sou mais conhecido pelo Resenha, né? Então, no Instagram é @resenha, C de casa, J de Juan, R de Rodrigues, @resenha CJR. No Facebook a mesma coisa e no Twitter também a mesma coisa. E quanto aos jogos de videogame com o Hull City, como eu disse, minhas duas missões, uma é fazer o Hull City grande, aí quando chega uma época que eu canso, eu vou com outros clubes até chegar no Hull City, que para mim é zerar a vida. Então, sempre tem um golzinho por lá, sempre tem alguma coisa interessante. Eu gosto bastante de dividir isso, porque acredito que é uma paixão minha e uma paixão de muita gente também. Foi um prazer conversar com vocês. Cara, muito obrigado. Eu já vou deixar o convite aberto aqui, então, para quando a temporada retomar, ou quando a próxima temporada começar, alguma coisa do tipo, a gente volta a bater um papo, então, na próxima temporada, para acompanhar aí o andamento da equipe. Aí você traz as novidades pra gente, contratações e tudo mais, pode ser? Já fica o convite aberto aqui, então. Pode ser, por favor, é só chamar que a gente está à disposição sempre para conversar. Beleza. Galera, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais aí, Twitter e Instagram, PLFC_podcast. Maravilha, pessoal. Então tá aí, temos as redes sociais do Juan, para vocês seguirem, acompanhar o Hull City. Temos as redes sociais do PLFC Podcast, para você ficar sempre de olho aí nas nossas novidades. E é isso, em breve, novos episódios para vocês. Agradeço a participação do Juan mais uma vez, agradeço ao meu parceiro de sempre, Danilo. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Valeu!